Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Atualizar as notícias? O Jornal da Uma com o Vasco Maldonado Correia. A Ministra da Justiça sai em defesa de Luís Neves. Rita Alarcão Júdice entende que o Ministro da Administração Interna não está a tomar tempo demais para dar justificações sobre as polémicas em que está envolvido. A Ministra da Justiça foi questionada pelos jornalistas esta manhã sobre as polémicas a envolver Luís Neves e, tal como o Ministro da Administração Interna, diz que as explicações devem ser dadas, sim, mas no momento certo. Conhecem e sabem que eu própria só falo quando acho que tenho a capacidade ou todos os elementos reunidos e é o momento de falar. Foi assim que eu sempre fiz, portanto não vou criticar ninguém por fazer também o mesmo. O senhor Dr. Luís Neves está a gerir o processo da melhor forma que sabe e pode. As instituições competentes estão a fazer as averiguações que são necessárias. A Ministra da Justiça, em declarações aos jornalistas esta manhã, aqui em sair em defesa do Ministro Luís Neves, este foi também, João, o tema do explicador. E precisamente o socialista Vitalino Canas diz que é despropositado utilizar a Comissão Parlamentar de Inquérito para o caso de Luís Neves. Vitalino Canas considera que o Partido Socialista tem apresentado uma posição sensata sobre o tema. Acredita que, no caso das polémicas do antigo diretor da PJ, essas devem ser resolvidas fora do Parlamento e não numa comissão parlamentar de inquérito, como já o Chega veio defender. A questão de saber se o diretor nacional da Polícia Judiciária, hoje ministro, na altura em que era diretor nacional, praticou um ato irregular no que diz respeito a determinada situação, de um atrelado, etc., de uma galera, como parece que se diz, é uma coisa completamente diferente e parece-me desproporcionado utilizar um mecanismo das comissões de inquérito, que é, como já foi dito pelo Fernando Silva, um mecanismo que deve ser utilizado excepcionalmente. Felizmente parece-me que nesta legislatura está a ter-se alguma parcimónia que não se teve em legislaturas passadas, onde se faziam comissões de inquérito por tudo e mais alguma coisa, banalizando-as e tornando-as praticamente irrelevantes. Alerta de Vitalino Canas no explicador. Opinião diferente tem Fernando Silva, ministro sombra da Administração Interna do Chega. Considera que Luís Neves tem de ir ao Parlamento, mesmo se, entretanto, abandonar o cargo. Neste momento, face às circunstâncias, à evolução dos acontecimentos e à gravidade dos mesmos, não está em causa o comportamento do titular da pasta da Administração Interna enquanto tal, mas sim o seu comportamento, eventual comportamento, enquanto diretor da Polícia Judiciária. E, portanto, a sua demissão, a sua eventual demissão como Ministro da Administração Interna, o que também percebemos que não vai acontecer, nem por iniciativa dele, nem por iniciativa do Primeiro-Ministro, não apagaria a circunstância e a necessidade de se averiguar a fundo toda a verdade. Fernando Silva, ministro sombra da Administração Interna do Chega, que no explicador desta manhã, o Jornal Expresso adiantou ontem que podem estar em causa indícios da alegada prática dos crimes de descaminho e abuso de poder, no caso do outro lado que viajou do Seixal para a empresa do amigo de Luís Neves, em Barcelos. Da polémica da Administração Interna passamos para a da Educação. Vasco, a Missão Escola Pública tem dúvidas relativamente à medida apresentada pelo Ministro Fernando Alexandre. Considera difícil o pagamento de horas extra aos professores. A porta-voz Cristina Mota diz ter dúvidas relativamente ao processo. Explica aqui na Rádio Observador porquê. Mas nós não temos expectativas muito altas relativamente, entendemos que foi um anúncio político e que na prática não deverá ter qualquer consequência. Aliás, porque é impossível determinar-se as horas extras que as pessoas trabalharam. Estive a classificar e muitas das vezes fiz o download dos ficheiros e classifiquei-os sem estar online. Era mais prático. Portanto, é impossível, Fernando Alexandre, saber quantas horas extra é que eu estive a trabalhar e qual o período em que eu estive a classificar. Portanto, como eu, estarão milhares de professores.
Professora e porta-voz da Missão Escola Pública, Cristina Mota, que prevê ainda que a correção da segunda fase dos exames enfrente mais problemas. Acusa por isso o Ministro da Educação de irresponsabilidade. É com muitas reservas que nós verificamos que a segunda fase avançou, antes de mais, sem ter concluído a resolução dos problemas detectados na primeira e depois avançar nos mesmos moldes para esta fase. Portanto, temos que ter uma irresponsabilidade de Fernando Alexandre e que prevemos que devemos também ter mais problemas na segunda fase. Porta-voz da Missão Escola Pública, Cristina Mota, entrevistada pela jornalista Maria Miguel Marques, acredita, no entanto, que apesar da diminuição de cerca de 9.000 candidaturas ao ensino superior durante a semana, comparativamente com o mesmo período do ano passado, não vai ditar que menos alunos entrem na faculdade no próximo ano letivo. Acredita também que todas as vagas vão ser preenchidas. O antigo diretor de campanha de Luís Filipe Vieira, Bruno Batista, considera que a polémica que está a envolver Rui Costa e o Banco de Portugal pode afetar a credibilidade do presidente do Benfica perante os sócios. Em causa a notícia avançada pelo Observador de que Rui Costa está na lista negra do Banco de Portugal, está sinalizado por um incumprimento em prestações sobre créditos superiores a 20 milhões de euros para um empreendimento de luxo. Em causa está um projeto imobiliário de uma empresa da qual Rui Costa é acionista. Esta manhã, na Rádio Observador, Bruno Batista, nome que fez parte da candidatura derrotada de Luís Filipe Vieira nas últimas eleições do Benfica, diz que o caso não abona a favor do presidente encarnado e faz uma ressalva. A vida económica e empresarial de qualquer presidente ou até de qualquer membro da direção não é relevante para a vida do clube, a não ser que interfirem na sua capacidade de decisão. E até prova em contrário, eu acho que isto para já não se verifica. Mas respondendo diretamente, e no momento delicado que o Benfica atravessa, aquilo que mais me custa é que neste momento estejamos a discutir este tema, que de qualquer forma é paralelo à gestão do Benfica, mas que sim, pode afetar a credibilidade que os sócios veem no seu presidente. Bruno Batista, esta manhã à Rádio Observador, sobre o caso divulgado pelo Observador. Rui Costa está na lista de devedores do Banco de Portugal. Ora, ao Observador, fonte oficial da empresa garante que não houve execução de hipotecas e que a relação com o banco que concedeu o crédito continua a correr dentro da normalidade. Destaque agora para os incêndios no sul da Europa. Pedro Sánchez garante que o dispositivo de combate aos fogos está na máxima força, apesar de admitir também que a área ardida este ano vai ser muito superior. O presidente do governo espanhol está na região de Madrid a visitar as zonas mais afetadas pelos fogos, depois de ontem ter já acionado o estado de emergência nacional. Pedro Sánchez garante que há condições para a situação melhorar, mas alerta para a enorme área ardida em Espanha, quando ainda estamos apenas no mês de julho. Vamos ouvir o presidente do governo espanhol. Estou convencido, cada vez tienen más asimilada. Estou convencido de que a situação está cada vez mais assimilada e também estou confiante nos responsáveis das instituições públicas. Este ano, acabámos de saber, estão queimados mais de 130 mil hectares de território. Este número, talvez para o cidadão comum, não diga muito, mas se compararmos com a média que durante esta última década ardeu anualmente, perdemos cerca de 100 mil hectares. Ora, se já perdemos 130 mil este ano e ainda nos resta boa parte do verão, estamos a ver os impactos da emergência climática. La emergencia climática se va agravando, va superando, por desgracia, muchas de las previsiones científicas. O Primeiro-Ministro espanhol destaca ainda a ajuda internacional que a Espanha está a receber, nomeadamente de Portugal. Madrid e Ávila são as duas regiões espanholas que mais preocupam as autoridades nesta altura. Já foram retiradas deste local perto de 100 mil pessoas. Outro dos países do sul da Europa que está a ser afetado é a França. O fogo que mais preocupa as autoridades está em Gironde, perto de Bordeaux. Na última hora, parte dos arredores da cidade já foram evacuados. Para já, o Presidente da Câmara de Bordeaux diz que não há necessidade de evacuar a cidade. Passam agora 9 minutos da 1 da tarde. Vasco, há ainda outras notícias em destaque a esta hora. A GNR desmantelou hoje uma rede de apoio ao tráfico internacional de droga por via marítima. A operação foi desenvolvida na passada quinta e sexta-feira nos concelhos de Montijo e Palmela, distrito de Setúbal. Olhamos também para a Ucrânia, onde 14 pessoas morreram, mais de 10 ficaram feridas nos mais recentes ataques russos no país. A denúncia é feita pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que vai ser recebido por Donald Trump na terça-feira em Washington.